Muito bem, agora entendido isso, que somos o quê? Membros da família de Deus. Entendido isso, nós podemos avançar para o nosso segundo tema, que é por que nos reunimos. Pode colocar na tela para a gente, Adriel? Por que nos reunimos? Por que que toda semana essa família de Deus se reúne na igreja? É isso que nós vamos aprender na noite de hoje, esclarecer. E para essa pergunta, que nós vamos encontrar a resposta na palavra de Deus. E se eu puder te dar a minha opinião, essa é uma das mensagens mais lindas que nós vamos ter em toda a série. Então, redobre a sua atenção, não se desconecte, concentre em tudo que a gente vai falar. Por isso que eu te falei, se você precisar pegar água, vai agora. Porque a partir do momento que a gente começar a exposição, não saia, irmãos, porque senão você vai perder a beleza dessa mensagem. Amém? Vamos lá então. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Glória a Deus. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 19. Exodo. Livro de Exodo, capítulo 19. E aí talvez você pergunte, pastor, mas nós vamos aprender sobre o culto cristão a partir de Êxodo? Sim. E aí nós vamos pegar o que aconteceu com o povo no deserto e você vai ver como Deus se manifesta e fala conosco mediante o culto. Achou aí? Êxodo 19, versículo 1 em diante vai nos dizer assim: No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, eles vieram ao deserto no qual acamparam, e ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés então foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, todo o povo respondeu em uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, e o Senhor então disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor então ainda disse a Moisés: Vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar então longamente a trombeta, subirão ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo, e assim consagrou o povo, lavaram as suas roupas, e Moisés disse a eles: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve então trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele com fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte.
E o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Amém. Até aqui. Lemos aí 20 versículos dessa história, dessa passagem, e eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Continua falando conosco. Que nesse momento a fome do teu povo seja saciada, não por mim, mas pelo Senhor. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a falar através de mim. E que o Senhor possa ministrar aos nossos corações toda a verdade, entendimento e clareza para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, se eu perguntasse para você hoje o seguinte, fazer uma perguntinha básica. Por que você vai na igreja? Se você recebesse uma mensagem no seu WhatsApp de alguém que te perguntasse assim, por que você está indo na igreja Cultura Cristã? Ou talvez você não seja membro da Cultura Cristã, está só visitando, mas por que você vai na igreja? O que você responderia? Eu vou porque eu me sinto bem na igreja. Outros talvez diriam, eu vou porque eu gosto de ir. Existem aqueles que talvez até responderiam, eu vou porque eu estou acostumado, afinal de contas, domingo é dia de igreja, não é assim? Aquela noção que a gente tem na cabeça, no subconsciente, de que domingo é o dia da igreja. E se não te perguntaram isso ainda, eu vou te provocar essa pergunta para que a gente comece a nossa reflexão. Por que você veio na igreja hoje? Por que você vem na igreja toda semana? Por que você se reúne? Qual é o motivo? Qual é a razão? Será que viemos por hábito? Já estamos acostumados a vir e isso se tornou apenas uma rotina na nossa agenda? Ou quem sabe nós viemos por causa da cantina no final do culto? É bênção! Que por sinal hoje é estrogonofe, irmãos, então coma sem moderação. Final do culto tem estrogonofe para nós na cantina. Quem sabe, irmãos, viemos para a igreja por medo, com receio de que alguma coisa ruim vai acontecer se a gente faltar o culto? Vamos ser castigados por Deus? Ou quem sabe o pastor vai ficar chateado, vai virar a cara para mim, vai ficar triste? Quem sabe tenhamos esse sentimento? Ou será que entendemos que viemos porque realmente há um chamado divino para nos juntarmos nesse encontro de domingo? O fato é, irmãos, que alguns vêm à igreja realmente por obrigação. Outros vêm à igreja para aliviar a consciência, presumindo que por vir ao culto, por frequentar a igreja, então isso dá um alívio na consciência dos seus pecados e os ajuda a ficar bem com Deus. Existem pessoas que vêm à igreja por esse motivo. Outros, para garantir talvez que seus filhos aprendam alguma coisa boa e não se percam nesse mundão doido que nós estamos vivendo. Existem também aqueles que vêm à igreja em busca de uma experiência espiritual ou uma sensação de paz para o seu coração. E claro, nós não poderíamos finalizar esse rol de exemplos sem falar sobre aqueles que vêm ao culto em busca de uma palavra de prosperidade, em busca de uma profecia de vitória, uma palavra de ânimo, uma revelação de CPF, ou um Deus que vai deixá-los ricos, que vai trocar o seu carro, que vai fazer emagrecer sem dieta. Meu Deus! Tem de tudo, irmãos. Tem doido para tudo na igreja, acredite. Tem todo tipo de expectativa. Graças a Deus, nenhuma dessas pessoas está aqui na Cultura Cristã hoje. Amém? Essa é a hora que você diz amém, irmão, porque eu estou falando de você. Você não é essa pessoa. Amém, amém. Você não é essa pessoa. E eu acho que todos concordamos que nenhum desses exemplos que demos agora é um exemplo válido e é um exemplo correto pelo qual nós devemos nos reunir. Não é verdade? Esperamos que a gente concorde nesse sentido. Todas essas são motivações erradas. Se nos reunimos como igreja por qualquer um desses motivos que acabamos de falar, se a nossa motivação é estar aqui por qualquer um deles, então nós falhamos como igreja, infelizmente. Por isso, irmãos, que nós precisamos descobrir qual é o motivo certo. Na mensagem de domingo passado, falamos que o culto ele é como uma refeição em família. Lembra disso? Afinal, somos a família de Deus, é o que o texto de Efésios vai nos dizer. Só que a grande questão disso tudo é que o convite para essa refeição em família não vem dos filhos. O convite para estar à mesa vem do Pai. Esse é o X da questão que nós precisamos começar a desenhar na nossa mente. Nós não viemos à igreja porque queremos, ou em busca de um interesse próprio, nós viemos à igreja, viemos participar do culto ao Senhor, porque o Senhor nos chama para cultuar. O convite de estar à mesa, irmãos, não é nosso, é dele. Ele nos chama, ele que nos diz, venham. E no texto de Êxodo 19, adivinha, é exatamente isso que vemos o Senhor fazendo
com o seu povo. Ele chama Israel para se aproximar do Monte Sinai, num momento solene, dramático e inesquecível, naquilo que seria o primeiro grande ajuntamento do seu povo, um culto no deserto. Pastor, o que aconteceu ali foi um culto? Foi. O Senhor chamou o seu povo para cultuar a Ele em meio ao deserto. Dito isso, vamos caminhar por esse texto e encontrar juntos, em 3 tópicos, as lições de Deus para nós nessa noite e a resposta para a nossa pergunta inicial, que é o quê? Por que nos reunimos? Esse é o tema de hoje. É isso que precisamos entender. Por que nos reunimos? E antes de falar o primeiro tópico, deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro motivo pelo qual nós nos reunimos, pode projetar para a gente. Nos reunimos porque Deus nos chama. Vamos ler do versículo 1 ao 2 novamente? Diz assim: no 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam, e ali Israel acampou em frente ao monte. Bom, o povo de Israel tinha recém saído das terras do Egito, sendo liberto das mãos de Faraó. É aquela história das 10 pragas, do Mar Vermelho que se abriu para o povo passar. E agora, então, eles estavam a caminho de Canaã, que é a terra prometida. Só que 3 meses depois do início dessa jornada, eles se encontravam em meio ao deserto do Sinai. E ali, nesse lugar, o interessante é que eles não chegaram por acaso. Não foram ao deserto como quem simplesmente esqueceu de consultar o GPS e errou a rota e sem querer eu vim parar aqui. Não, eles também não foram parar no deserto, naquele lugar no Monte Sinai, por uma sugestão de Moisés. Muito pelo contrário, irmãos, o que nós vemos é que foi o próprio Deus que os conduziu até aquele lugar. Ele diz no versículo 3 e 4, Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará para a casa de Jacó e anunciará, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então, irmãos, o Senhor ele estava dizendo o quê? Que ele mesmo levou o seu povo para aquele lugar. E ele não fez isso, ele não promoveu esse encontro, não fez esse chamado por nada. Pelo contrário, porque ele tinha um encontro marcado com eles e esse encontro tinha um propósito. Qual era o propósito, pastor? Aquilo que vai acontecer nos versículos seguintes, o primeiro culto ao Senhor. Em breve nós vamos ver que o povo vai estar se encontrando com Deus aos pés do Monte Sinai, e aqui nos versículos 3 e 4 nós temos então a base disso, o princípio espiritual desse encontro que iria acontecer, e que é a lição mais importante dessa noite, irmãos, e sobre o qual nós já viemos falando com você, ainda que indiretamente, talvez você não tenha percebido, há muito tempo, que é o quê? O culto não é uma iniciativa humana, o culto é um chamado do Senhor para o seu povo. Deus é quem nos chama para esse encontro com Ele. Ele nos aproxima dele, Ele levou o povo para promover um encontro que seria o culto. E esse é o princípio, irmãos, do culto cristão. É o Senhor que nos chama. Por isso que eu comecei falando para você, que nós estamos aqui porque Ele nos trouxe. E como que Deus nos chama? Através da sua palavra. Vemos isso no versículo 3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Então guarda isso no seu coração, porque esse é um dos fundamentos do verdadeiro culto cristão e sobre o qual nós vamos falar muito na igreja, que é o quê? Nós nos reunimos no culto, viemos para a igreja porque o Senhor nos chama para cultuar e Ele nos chama pela sua palavra. Pela palavra o Senhor criou os céus e a terra. Pela palavra o Senhor disse, haja luz e houve luz. Pela palavra o Senhor criou plantas, animais, fez a separação entre os firmamentos e fez tudo o que no mundo há. Pela palavra o Senhor também criou homem e mulher e os abençoou. E pela palavra o Senhor ergueu reis e derrubou reinos. E por essa mesma palavra o Senhor também chama o seu povo
para o cultuar e o adorar. É pela palavra. Então, quando a igreja se reúne no domingo, no dia do Senhor, não deve ser por hábito e nem por interesse próprio, irmãos, mas deve ser com o entendimento de que nós nos reunimos porque o Senhor nos chamou para esse encontro. E Ele fez isso através da sua palavra. Ficou claro? Tranquilo, né? De entender. Você é muito inteligente. Por isso que a gente enfatiza uma coisa que talvez você está cansado de ouvir. Ou não, espero que não. Domingo é? Ah, muito bem. Se você cansou, não importa, pelo menos você gravou. O domingo é inegociável, porque cada domingo, cada culto na igreja é o mesmo chamado divino do Deus que chamou o seu povo lá no Êxodo. O mesmo chamado continua reverberando e ecoando para nós nos dias de hoje, e esse chamado nos diz: venham reunir-se diante de mim. Esse é o chamado para nós. E essa verdade, irmãos, ela muda completamente como nós enxergamos o culto. Porque quando nós entendemos que quem está nos chamando não é o pastor, não é o amigo, não é o banner do Instagram, mas que quem está nos chamando é o próprio Deus, isso gera em nós temor, expectativa e honra. Se nós entendermos isso, que quem nos chama para o culto foi aquele que nos salvou, irmãos, nós vamos gerar no nosso coração temor, expectativa e honra a Ele. Deve gerar, afinal, quem somos nós na fila do pão para sermos chamados por Deus para nos encontrar com Ele? Não é verdade? Quem somos nós, irmãos? Mas ainda assim, mesmo Ele sendo um Deus totalmente santo, Ele ainda assim nos ama e por nos amar, Ele nos chama e por nos chamar, devemos nos reunir. Quando Deus chama, irmãos, a única resposta adequada que eu e você podemos dar para Ele é comparecermos com temor, expectativa e honra diante da sua presença. Então é isso que você veio fazer aqui hoje nesse lugar. Você não veio ver seus amigos, não veio comer depois do culto, você não veio ver o pastor, você veio ouvir ao Senhor. O Senhor te chamou pela palavra e em resposta a essa palavra, em cumprimento a essa palavra, você veio e você está aqui. Agora, sabe o que acontece quando nós nos reunimos em resposta a esse chamado e o adoramos da maneira como Ele deseja ser adorado? Vamos para o versículo 5 e 6, porque o que acontece é algo incrivelmente maravilhoso. Deus renova a sua aliança conosco. Olha o que diz o texto, versículos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por isso? Deus renova, pode aplaudir se você quiser, irmãos. Glória a Deus. Deus renova a sua aliança conosco a cada culto, a cada encontro. As promessas do Senhor são renovadas, as alianças dele são renovadas. Porque antes, como dissemos semana passada, em Efésios 2, éramos afastados da comunidade, alheios às alianças da promessa, mas agora, quando nos reaproximamos dele por meio de Cristo, podemos fazer parte das promessas de Deus. E essas promessas são renovadas a cada encontro, a cada vez que nos encontramos diante dele. Aleluia por isso. E amém. Entendendo que nós nos reunimos porque Deus nos chama pela sua palavra, automaticamente isso vai nos levar ao segundo ponto de hoje, que é o fato de que nós nos reunimos, pode projetar o 2? Nos reunimos para responder a Deus. Deus nos chamou, precisamos responder a esse chamado. Versículos 7 e 8. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Veja que depois que Deus chamou Moisés e falou com ele, agora ele desce do monte, Moisés desce do monte e transmite essas palavras ao povo. Deus chamou e falou. Agora Moisés transmitiu essa mensagem para o povo. E o povo, em resposta, ao ouvir, disse em uma só voz:
tudo o que o Senhor falou, faremos. Então, irmãos, essa é a expectativa que Deus tem para mim e para você, todas as vezes que Ele fala conosco, que o seu povo, a sua família, ouça as suas palavras e, em resposta, lhes obedeça em tudo. Essa é a expectativa do culto, irmãos. O Senhor está aqui falando conosco, o Senhor, todo domingo, Ele fala com o seu povo. E qual é a expectativa que Deus tem? Que o povo responda a essa palavra do Senhor em obediência a tudo o que Ele ordenou. Não podemos escolher o que queremos servir, não podemos escolher o que queremos fazer. Precisamos obedecer ao Senhor em tudo, em tudo. E é para isso que nós nos reunimos como igreja, para responder ao Senhor, em obediência ao seu chamado, às suas instruções para a nossa vida e dizermos todos em uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. É isso que devemos fazer como igreja quando estamos aqui. É isso, irmãos. Moisés, então, ele leva essa resposta de Deus, do povo, para Deus. Só para eu não me perder aqui. Moisés leva a resposta do povo para Deus. O povo disse, ok, nós vamos fazer. Respondeu. Moisés diz, beleza, eu vou falar com Deus. E aí ele chega diante do Senhor, levando essa resposta. E olha só o que Deus faz. Deus fala com o povo mais uma vez. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés, eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Ou seja, Deus respondeu mais uma vez, porque Moisés levou a resposta para Deus. E vai gravando isso que a gente já vai chegar numa conclusão a respeito disso. Deus queria então se revelar ao seu povo, sim ou não? Sim, queria. E agora ele vai convocá-los, finalmente, para o grandioso e inesquecível encontro que aconteceria aos pés do Monte Sinai. Vamos ver o versículo 10 e 11, Adriel, pode projetar para nós? E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, e que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Aleluia, irmãos. Esse é o tão aguardado encontro de Deus com o seu povo que nós estávamos falando. O culto no deserto. Deus iria se revelar a eles de uma maneira sobrenatural e agora, na sequência dos versículos, ele vai dar as instruções de como ele deveria ser encontrado. Nós vamos ver, e aí não vamos ler, mas você pode ler em casa, que o Deus traça limites, regras e procedimentos que o povo deveria ter para se encontrar com ele. Se subissem ao monte, se encostassem no monte, morreriam. Tamanha era a santidade do Senhor que seria manifestada naquele lugar. Então, o Senhor colocou limites, padrões e estabeleceu instruções. E diante dessas instruções, no verso 15, Moisés então chega ao povo e diz o seguinte, estejam prontos, pois vocês vão se encontrar com o seu Deus. Irmãos, agora veja que essa sequência de versículos que nós acabamos de falar, do 7 ao 15, acabamos de falar do 7 ao 15, não nos revela apenas a inauguração do primeiro culto. Sim, esse foi o primeiro culto público, mas revela um elemento fundamental do culto, que é o que, irmãos? O culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus fala, o povo responde. O povo respondeu, Deus fala novamente. Quando o povo responde, Deus fala mais uma vez, irmãos. Não é um monólogo, é um diálogo entre um Deus que é vivo e um povo que foi redimido por ele. Então você não veio aqui só para ouvir a banda, ouvir o pastor, comer e ir embora. Não, você veio ter um diálogo com o seu Deus. O Senhor te chamou, falou com você através da palavra. Você respondeu a Ele como? Através das canções. E eu não quero avançar nos próximos temas, mas só para que você tenha um panorama do que eu estou querendo te explicar, nós ainda vamos ver mais específico sobre isso. Quando nós começamos o culto hoje, nós começamos fazendo o quê? Lendo a palavra. Um versículo da palavra de Deus a respeito daquilo que aconteceria aqui. Por quê? Porque o Senhor nos chama pela palavra, irmãos. A partir do momento que Deus falou através da palavra,
nós viemos e respondemos a Ele. Como? Com louvores, com nossas canções, com os nossos lábios, com as nossas mãos levantadas, com o nosso corpo gesticulando. Nós respondemos ao Senhor. A partir do momento que respondemos ao Senhor nas canções, agora o Senhor novamente vai falar conosco mais uma vez. Como? Na pregação, na exposição da palavra de Deus. Passada a exposição da palavra de Deus, assim que terminarmos esse momento, vai chegar a nossa hora de responder mais uma vez ao Senhor. Como? Em oração e através das nossas ofertas, nossa generosidade e fidelidade. Passado esse momento, o Senhor vai falar conosco mais uma vez. Como? Em outra pregação? Não, irmãos. Na bênção final, na bênção do envio. Quando nós enviamos você debaixo da palavra de Deus, o Senhor está te enviando para uma semana debaixo da sua palavra. Então, o culto não é monólogo, o culto é um diálogo ativo entre um Deus vivo e o povo que foi redimido por Ele. Amém? Você entendeu isso? Glória a Deus. Isso é o verdadeiro culto cristão. Ele tem uma lógica bíblica em tudo que acontece, desde quando começa na porta até quando você sai por ela. A palavra de Deus precisa estar em evidência em todos esses momentos. Então, irmãos, tenha em mente isso, que o culto não é passivo, mas ele é esse diálogo. Não viemos assistir ao culto, viemos participar dele. Viemos responder ao Senhor com o nosso coração, com nossos lábios, canções e a nossa vida. Nos reunimos para responder a Deus. Esse é o segundo ponto, segunda lição que nós vamos tirar desse texto. E não como pessoas sem entendimento, mas como um povo que foi salvo e chamado para esse grande dia. E dito isso, chegamos então ao terceiro ponto, terceira lição dessa noite. E essa é maravilhosa, irmãos, que é: nós nos reunimos como antecipação da eternidade. Uau! Vamos ler o versículo 16 e 17? Ao amanhecer do terceiro dia, houveram trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E por favor, me empreste a sua imaginação, vai imaginando essa cena na sua mente para que ela faça ainda mais sentido. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e eles se colocaram aos pés do monte. No terceiro dia, irmãos, o monte estremeceu, trovões, relâmpagos, fumaça, som de trombeta e a glória de Deus descendo em fogo. O drama pairava no ar. Era chegado o momento do encontro com Deus. Aleluia! Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele com fogo, e a fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. O Senhor estava naquele lugar. Versículo 19. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus respondia no trovão, até que finalmente chegamos ao ápice desse encontro. Versículo 20. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte, e o Senhor chamou a Moisés para lá, e Moisés foi. Aleluia, irmãos. O que aconteceu aqui foi uma manifestação visível da presença gloriosa de Deus, algo santo, algo solene, tremendo, inesquecível, que seria lembrado para todo o sempre. Mas apesar de essa cena ser dramaticamente linda de se imaginar, eu não sei você, mas enquanto eu escrevi essa mensagem, eu chorei lendo essa passagem. Fiquei imaginando o Senhor se encontrando com o seu povo, descendo no Monte Sinai, o monte fumegando de cima a baixo, nuvens, trovões, relâmpagos, irmãos. Apesar disso ser lindo de se imaginar, o texto de Hebreus 12, 21 vai nos dizer que, na verdade, esse espetáculo foi tão horrível que Moisés falou, eu estou apavorado e trêmulo. Tamanha era a glória de Deus que aqueles homens presenciaram, irmãos. Não era terrível porque foi uma cena feia, mas era terrível de temor, da presença do Senhor,
que faz todo homem ficar de joelhos diante dele. É isso que aqueles homens presenciaram. E isso não é apenas um relato de como Deus se manifesta em poder e glória no meio da sua igreja, mas isso representa para nós e nos aponta uma realidade espiritual muito maior do que o momento presente que vivemos aqui. Isso representa o culto celestial e eterno. Esse mesmo texto de Hebreus 12, o mesmo texto de Hebreus 12, 18 a 24, vai nos dizer que hoje não nos aproximamos mais do Sinai, do Monte Sinai, com temor de morte, mas agora eu e você nos aproximamos do Monte Sião, não o Monte Sinai, mas o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, onde Deus, o juiz de todos, e Jesus, o mediador da nova aliança, reinam em glória para todo sempre. Aleluia, irmãos. Está lá, lê você depois ali, Hebreus 12, 18 ao 24. Não nos aproximamos mais do Sinai, mas do Monte Sião, onde está Deus, o juiz de todos, e Jesus, o mediador da nova aliança. E o culto, ele é essa janela da eternidade. O culto, ele é um ensaio da adoração celestial. É onde Deus habita no meio do seu povo e nós, como povo redimido, o adoramos em sua glória para sempre. Então, meu irmão, e me permita secar aqui com esse guardanapo, porque eu esqueci a toalha. Cada vez que nós nos reunimos como igreja, todo domingo após domingo, nós estamos antecipando esse culto eterno que um dia prestaremos diante dele por toda a eternidade. E um dia, é como se nós estivéssemos dizendo, um dia nós estaremos com ele. Um dia, tudo isso aqui, irmãos, vai se tornar mais real do que é agora. Porque o mundo espiritual é mais real do que o natural. E tudo isso aqui é uma janela da eternidade, é um prelúdio daquilo que viveremos para sempre com ele. Por isso, se você não ama a igreja, se você não ama o culto, se você não ama o domingo, o dia do Senhor, infelizmente você não ama o próprio Deus. Porque Ele te salvou para isso, Ele te chamou para isso, Ele te trouxe para cá, para esse momento, como um prelúdio, um ensaio da eternidade que teremos com Ele. O culto, ele não é um fim em si mesmo. Ele não termina aqui, mas ele é uma sombra daquilo que ainda virá. Por isso, assim como diz o título do nosso tópico 3, nós nos reunimos como antecipação da eternidade. E se eu puder te deixar um conselho pastoral para nós finalizarmos a mensagem, o conselho seria: venha cultuar sempre com essa expectativa. Hoje eu estou indo para a minha igreja, com a minha igreja, mas um dia eu estarei com toda a igreja de Jesus, todo o povo que foi salvo, adorando a Ele eternamente na presença do Cordeiro. Guarde isso no seu coração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A equipe de louvor pode subir aqui comigo. E para nós encerrarmos, vamos recapitular brevemente o que a gente aprendeu hoje. Pode botar a conclusão para nós aqui na tela? Por que nós nos reunimos? Primeiro, nos reunimos porque Deus nos chama. Segundo ponto, por que nos reunimos? Nos reunimos para responder a Deus. Terceiro, nós nos reunimos como antecipação da eternidade. Dito isso, eu novamente te devolvo a pergunta do início. E talvez agora você já tenha outra resposta para dar. Por que você tem vindo para a igreja? Se talvez até esse momento você tinha um entendimento errado de por que você vinha para a igreja, que de hoje em diante o seu entendimento e a sua mentalidade sobre o culto cristão mude e você sempre se lembre que o Senhor te salvou, te chamou para esse encontro e você precisa responder a esse chamado. Afinal, essa reunião que está acontecendo aqui hoje, da qual você está presente, é uma antecipação do eterno e glorioso culto celestial que um dia prestaremos todos juntos ao nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante.